Olá, bom dia, seja bem-vinda ao nosso novo desafio, a essa jornada de leitura da Palavra de Deus. Aqui estou eu, já com a minha Bíblia, e nós iremos iniciar esse mergulho na Palavra de Deus. Começamos ontem já, fiz uma live de introdução, explicando um pouco do porquê ler a palavra e dei algumas dicas também para esse momento. E agora eu também quero já trazer algumas orientações de como que vai funcionar essa nova jornada. Nós temos uma meta, ler toda a Bíblia, toda ela. É muita coisa. Então, como que vai funcionar essas lives? Serão lives bem diretas. O foco é ler a Bíblia. Então, eu não vou ficar aqui conversando muito e não vou dar muita explicação. Algumas coisas a gente vai, tá aqui explicando conforme a direção do Espírito. Mas o nosso intuito é ler a palavra. Então, nós temos aí 30 minutos, 35 minutos para ler a palavra. E esse vai ser o nosso foco. Então, eu gostaria muito de que você que quer participar dessa jornada ao vivo, que você já se programe, com a sua Bíblia na mão, se você puder. Ontem eu pedi para que você separasse um caderno, Eu iniciei aqui um caderno, que é uma agenda de 2025. Já fiz aqui, de ontem, as minhas anotações, quais foram os versículos que a gente leu ontem. Ontem a gente iniciou Provérbios 1, e eu anotei o versículo aqui, que é Provérbios 1:7, que fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, isso aqui falou muito ao meu coração. Porque eu até fiz uma oração aqui, eu escrevi uma oração, vou compartilhar aqui com vocês. Eu pedi ao Senhor que o temor dele aumente no meu coração. Sabe? Que o sistema, que a nossa vida ordinária, o pecado que tão de perto está exposto, não venha tirar do nosso coração o temor à palavra de Deus, mas que venha aumentar esse temor e que eu venha cada vez mais amar a disciplina, buscar a sabedoria que vem do alto e a disciplina que vem do Senhor. Nós precisamos virar essa chave, mulheres. Nós precisamos ser mulheres disciplinadas na busca pelo Senhor. Só dessa forma nós vamos conseguir conhecê-lo mais e viver a vida extraordinária que ele tem para nós. Amém? Então, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindas. Eu vou, fazer essas lives de leitura. E eu também vou estar fazendo outras lives, onde a gente vai conversar mais, onde eu vou ministrar mais ao coração de vocês. Mas nessa live de leitura, nós vamos precisar ser bem diretas, bem focadas na leitura da palavra. Amém? Então, como eu falei ontem, nós vamos estar lendo um capítulo de provérbio por dia. Ontem a gente já leu o capítulo 1, hoje nós vamos ler o capítulo 2. Além disso, nós vamos então iniciar a leitura de Gênesis. Mas antes de ler o capítulo 2 de Provérbio, eu quero ler uma introdução para vocês do livro de Provérbio. Então, o livro de Provérbios, o autor da maioria da escrita dos capítulos foi Salomão, o rei Salomão, que era filho do rei Davi. Mas não foi só Salomão que escreveu esse livro. Também tem contribuição de Agur e do rei Lemuel e outros reis. Ele foi escrito, compilado,
por volta aproximadamente do século X antes de Cristo. E o público-alvo é todos aqueles que desejam uma vida feliz e próspera. Aí eu quero agora ler uma introdução a esse livro de Provérbios. No capítulo 15, no verso 29, diz assim, ó: o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Deus não responde favoravelmente às orações das pessoas que não estão reconciliadas com Ele. Ele ouve as orações daqueles que vivem segundo sua vontade. Um estudo e pesquisa no restante do livro de Provérbios revelarão insights práticos quanto ao significado exato de viver com retidão. Amém? Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos buscar viver uma vida de retidão. E nenhum outro livro oferece ensinamentos tão abrangentes sobre como viver de modo a honrar a Deus. Leia-o, então, e entenda as suas instruções profundamente simples. Prepare-se, pois a sua vida de oração se intensificará. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Provérbios 15, 8. Amém? Então, essa foi uma introdução ao livro de Provérbios. Nós já lemos ontem o capítulo 1. Se você não leu, você pode ler ou assistir a live de ontem, que está salva aí no meu feed. E eu já fiz um destaque também, uma bolinha ali no meu perfil, onde eu vou estar postando todas as lives ali. Antes de ler a palavra, é necessário que você ore e convide o próprio autor para estar junto com você, ministrando ao seu coração. Então, vamos orar agora. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse dia. Obrigado pela oportunidade que temos, pelo livre acesso que temos à Tua presença e pela oportunidade de Te conhecer mais por meio da Tua palavra. Eu oro que o Espírito Santo venha trazendo entendimento ao nosso coração, espírito de sabedoria, de revelação no nosso entendimento. Em nome de Jesus, eu oro por mim e pela vida de cada mulher aqui, que nós venhamos ter compreensão da Tua vontade para as nossas vidas, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres? Então, vamos lá. Eu vou iniciar agora o capítulo 2 de Provérbios, e eu estou lendo na versão NVT, tá? Eu gosto muito da NVI. Quem acompanhou as minhas lives da jornada das mulheres fortes, viram eu sempre com uma Bíblia que estava bem feia. Aquela lá é a versão NVI. E eu tenho aqui outra, gente, ó, NVI também. Olha só a situação dessa minha outra Bíblia aqui. Gente, Bíblia boa é Bíblia assim, ó, tá? Vou falar pra você. Bíblia boa não é aquela que tem a capa mais bonita, aquela que tá cheia de estudo. A Bíblia boa é aquela Bíblia que é usada. É a Bíblia que você lê. É a Bíblia que você rabisca, que você carrega com você pra lá e pra cá. Não tenha medo de riscar a sua Bíblia. Não tenha medo, sabe? Começa o ano, começa uma Bíblia nova. Essa Bíblia que eu estou lendo aqui, ela não é nova, mas é uma Bíblia que eu não li ela toda ainda. Eu usava ela só às vezes para fazer algumas leituras específicas. Então, por isso que eu vou estar lendo, fazendo essa jornada, lendo nessa Bíblia aqui, para ler ela toda. Pode ver que ela tá em melhor estado do que essa outra, tá certo? Ó, oi, Bruna! Oi, todas vocês preciosas. Eu vou fixar aqui, deixa eu ver se eu consigo, para fixar aqui o comentário de qual não tô conseguindo. Não
tô conseguindo fixar o comentário aqui na tela. Mas é Provérbios 2 que a gente vai ler agora, tá bom? Então vamos lá. O título diz assim: Os benefícios da sabedoria. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Preste atenção, mulheres. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata. Procure-os como a tesouros escondidos. Então, entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Então, você entenderá o que é certo, justo e imparcial e saberá o bom caminho a seguir. Verso 10. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Eles se afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios. Têm prazer em praticar o mal e aplaudem a maldade dos perversos. Suas ações são desonestas e seus caminhos tortuosos. Verso 16. A sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Entrar na casa dela leva à morte. É a estrada para a sepultura. O homem que a visita está perdido. Jamais alcançará os caminhos da vida. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos, pois os retos viverão na terra e os íntegros permanecerão nela. Os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela. Aleluia! Este é o capítulo 2 de Provérbios, que fala dos benefícios da sabedoria. E o verso 6 foi um verso que me chamou muita atenção, que diz assim, ó: Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Amém? O Senhor concede. Então, nós podemos pedir, nós podemos ler a sua palavra, porque dela vem conhecimento e entendimento. Então, não vamos ser negligentes, vamos ser mulheres disciplinadas, para que a gente alcance essa disciplina, para que a gente alcance sabedoria, é necessário disciplina. Amém? Então, depois faça a sua anotação de qual versículo do capítulo 2 de Provérbio mais chamou a sua atenção. Escreve ele no seu caderno, né? Ó, eu peguei uma agenda que é um dia por página, tá? Um dia por página para escrever e para escrever uma oração. Façam isso, mulheres. Vocês vão ver o quanto que vocês vão crescer espiritualmente em entendimento da palavra. Entenda, nós vamos ler toda a palavra, mas imprimir a palavra no coração é um processo. Então, se atente a alguns versículos e medite nele. Como nós lemos ontem aqui em Salmos,
Salmo diz que feliz é o homem que medita na palavra. Então nós vamos ler, mas é necessário meditar também. Não só leia, mas medite. Então, aquilo que mais chamar o seu coração, você vai lá, passa lá um marca-texto, circula com uma caneta, escreva no caderno, escreva num post-it, coloque no espelho, coloque em algum lugar aonde você vai passar o dia vendo aquele versículo e meditando nele. Amém? Então agora nós vamos para Gênesis. Vamos começar a leitura de Gênesis, o início de tudo. Você tá com Bíblia aí? Quem que tá com Bíblia aí, gente? Quem é que tá acompanhando na Bíblia aí? Diz um eu aí, levanta a mãozinha. Antes de iniciar a leitura, eu quero fazer também uma introdução ao livro de Gênesis. Gênesis foi escrito por Moisés entre 1446 e 1406 antes de Cristo, tá? Antes de Cristo. E o público eram os israelitas prestes a entrar na terra prometida. Foi quando Moisés escreveu Gênesis. Moisés é o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco. Quando você ouvir um pastor, alguém falar assim, o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Penta fala de 5, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Foram escritos por Moisés. E aí, uma introdução. Quando se trata de oração, a quem exatamente oramos? Quem é esse Deus que afirma ouvir e responder nossas orações? Para entender de modo apropriado quem Deus é e o que significa conhecê-lo intimamente, precisamos começar bem do princípio. E por isso que nós vamos começar lendo Gênesis. Em Gênesis, encontramos os relatos épicos da criação, da queda da humanidade no pecado, do grande dilúvio de Noé e dos primeiros estágios do plano notável de Deus para resgatar, a humanidade perdida. Deus escolhe um homem, Abraão, a partir de quem produzirá uma nação da qual virá o Salvador do mundo. Como livros que não conseguimos parar de ler, Gênesis está cheio de romance, intriga, personagens inesquecíveis e aventura contínua. A única diferença? Não se trata de uma ficção. É a história verdadeira do universo. É a nossa história. A história verídica do Deus único e verdadeiro que de fato ouve e responde cada oração. Amém? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quebrei um dente acho que na véspera da véspera, de segunda-feira, eu quebrei um dente aqui embaixo e ele tá com uma ponta muito aguda. Graças a Deus eu não estou tendo dor no dente. Só que ele machucou a minha língua e vocês não têm ideia da dor que eu estou sentindo na minha língua. Porque cada vez que eu vou engolir a saliva, ela pega ali. E por isso que parece que a minha fala tá travada, é porque eu estou com bastante dor e não tenho o que fazer, né? O meu dentista só volta segunda-feira. Mas amém até lá, viu? É por amor que eu estou aqui falando. Então me perdoem se de vez em quando parece que eu dou uma travada. É porque realmente eu estou com muita dor na minha língua, tá bom? Mas vamos lá. O Senhor é conosco, Ele nos fortalece e dá graça. Vamos começar a ler Gênesis 1. A criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas.
Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. Presta atenção, gente, olha só que incrível. Tem água, né? Quando Deus criou água abaixo do céu e acima do céu. Gênesis é maravilhoso. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então disse Deus: junte-se as águas que estão abaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com, presta atenção, sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores conforme cada uma conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Deixa eu só falar algo aqui para você bem importante. Tudo aquilo que na Bíblia se repete muitas vezes é porque o Senhor quer chamar a nossa atenção para isso. E aqui nós vimos uma repetição de sementes, frutos, gerando segundo a sua espécie, sementes. Isso nos diz algo. Então esteja atenta àquilo que a Bíblia repete várias vezes. É porque é muito importante. Verso 14 de Gênesis 1. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Assim, Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Vocês viram já quantas vezes ele repetiu? E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se. Que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia.
Então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que se rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que se rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, vocês viram quantas vezes está aqui? Deus disse. Tudo até então foi criado pela palavra de Deus. Deus disse. Agora vejam só no verso 16. Então Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus criou de uma só vez homem e mulher no espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. Então, quando Deus fala aqui, façamos o ser humano, façamos não é algo que se fala para uma pessoa só. Quando se diz façamos, isso quer dizer que há mais pessoas juntos. Ou seja, Deus estava ali conversando com a Trindade. Jesus já estava ali. E depois nós vamos entender que Jesus é o verbo que criou todas as coisas. Então, quando Deus diz façamos o ser humano à nossa imagem, Deus está criando aqui primeiro o ser espiritual que nós somos. Deus criou homem e mulher no espírito. Aqui não é o homem e mulher carnal ainda, mas no espírito. Verso 28. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas, presta atenção, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Amém. Deixa eu ver aqui, nós terminamos o capítulo 1 e já são 9h30. Eu não vou passar do tempo, a não ser que nós estejamos no meio de um capítulo, eu vou concluir o capítulo, tá? Mas eu vou ser diligente à proposta de ser meia hora de leitura. Esse primeiro capítulo, ele é muito rico. E o que mais me chama a atenção aqui em Gênesis 1 é o quanto que Deus é um Deus de ordem. Deus sendo Deus, ele poderia numa fala só, num dia só, criar todas as coisas. Mas ele fez cada coisa em um dia. Então isso já nos ensina algo. Que o nosso Deus é um Deus de ordem e ele espera que nós, assim como nós somos criados à sua imagem e semelhança, também sejamos pessoas de ordem.
pessoas organizadas, porque não tem como desfrutar de paz no meio do caos. Nós só vamos ter paz se houver ordem. Aonde não tem ordem, não tem paz. Então, de Gênesis 1, né, faça a sua reflexão, faça a sua meditação, mas eu quero deixar para você, a gente está iniciando o ano, e eu quero deixar essa mensagem para você. Coloque em ordem a sua vida, coloque em ordem a sua casa. Se você está de férias, não fique distraída na Netflix, no Instagram. Use o tempo que você tem para colocar ordem na sua vida, ordem na sua casa. Seja diligente. Lembra do que eu falei no início aqui dessa live? Nós precisamos amar a disciplina para que nós possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, de Provérbios 1, qual é o versículo que mais chamou a atenção para você? Depois, se você puder, não é obrigado, mas eu vou ficar muito feliz se você bater uma foto aí da sua Bíblia, de Provérbios 1, de Gênesis 1, que nós lemos hoje. Você pode grifar, você pode escrever um texto, você pode bater foto do seu caderno, eu não sei. Mas eu queria convidar você a compartilhar nos seus stories para que a gente possa alcançar mais mulheres para essa jornada. Volto a dizer, como eu dizia na outra live, eu não estou procurando seguidores, eu estou querendo levar pessoas a Jesus. Então, os seguidores não são para mim, são para Jesus. E você pode ter essa mesma motivação no seu coração, em levar pessoas a Jesus, por meio das ferramentas que você tem na sua mão. Talvez você não tenha a coragem que eu tenho de vir aqui abrir uma live e ler a Bíblia, mas você pode bater uma foto, colocar nos seus stories, me marca, para que a gente compartilhe e alcance mais e mais mulheres. A gente tem um grupo no WhatsApp, eu vou deixar o link nos stories, porque as dúvidas que vocês tiverem da leitura, vocês podem colocar lá e a gente pode conversar por lá, tirar dúvidas, porque eu não quero me delongar muito aqui nessas lives. Eu vou, como eu falei, eu vou estar fazendo outras lives aonde nós vamos conversar sobre temas específicos. Mas nas lives de leitura, eu quero ser bem diligente na leitura. Eu ainda estou fazendo essas falas aqui porque a gente está começando, né? E eu botei aí o título Lendo a Bíblia, que é Lab. Então se acostumem com isso, Lab, né? Quando eu disser vamos para Lab, vamos para a live Lendo a Bíblia. O nosso lab de cada dia, a nossa leitura da Bíblia de cada dia. Amém? Então, Deus abençoe imensamente a sua vida. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que venha sobre nós revelação, sabedoria, entendimento da tua palavra. Que essa porção que nós lemos hoje possa cair no nosso coração, que é uma terra fértil e que venha prosperar, que venha crescer e dar muitos frutos no nosso coração, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres. Beijo. Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã, novamente, às 9 horas, nós vamos estar aqui fazendo essa leitura da Bíblia. Tchau, Deus abençoe.